Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu o Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na transmissão de hoje, vamos fazer a continuidade do que falamos na última transmissão, o jejum pelo Brasil. Estamos jejuando. O jejum, para mim, tem me ajudado muito, tem me tornado leve, de corpo e de alma. Tem me tornado mais próximo de Deus. Eu só lamento que tenha empreendido um jejum desta duração tão tarde na minha vida. Poderia ser que antes, quando eu fosse mais jovem, eu tivesse tido a iniciativa de fazer isso e ter obtido tantas e tantas graças que agora eu estou obtendo. Tantos conhecimentos, tantas luzes Deus nos dá, quando nós fazemos tão pouco, deixando de comer o supérfluo, deixando de comer o saboroso, para provar e ver quanto o Senhor é bom, como diz o Salmo. Para vocês recapitularem, o resultado das eleições, agora já 100% totalizado, é que Lula ganhou com 57 milhões de votos, aproximadamente, o que significa 48,4%. Bolsonaro ganhou 51 milhões de votos, o que dá aproximadamente 43,2%. E a diferença entre os dois foi de aproximadamente 6 milhões, ou 5,23%. Essa diferença, gente, poderia ter sido revertida. 6 milhões não é muita coisa. 3 milhões e meio votaram nulo. 3 milhões e meio. E quase 2 milhões votaram em branco. Eu estou falando dos que votaram, mas eu não poderia falar daqueles que não votaram, daqueles que se abstiveram de votar, que foram 20,95% do eleitorado, ou seja, mais de 1/5 da população que vota não votou. Que triste, hein? É aquele que não quis já entrar na luta por já se considerar derrotado. Não votar. Aos que não votam porque têm preguiça, os que não votam para protestar, mas neste momento não votar é uma grande responsabilidade, porque o futuro do Brasil, o futuro do continente latino-americano e, de certa forma, o futuro do mundo está em nossas mãos. Providencialmente, nós tivemos, entre o primeiro e o segundo turno, um espaço de 28 dias. Não é comum que isso aconteça. Normalmente são 3 semanas ou 21 dias. Agora são 28. É uma pequena quaresma. Dá para nós nos abstermos de muita coisa gostosa, de nos contentarmos com uma refeição só por dia completa, as outras minoradas, diminuídas, e não comer carne, e deixar de comer outras coisas no intervalo. Evidentemente, tudo tem que ser medido de acordo com as circunstâncias. Crianças não devem jejuar, pessoas doentes, pessoas idosas.
E mesmo pessoas sadias, se você perceber que alguma coisa está deixando você com tendência ao desmaio ou à fraqueza excessiva, é hora de comer um pouquinho mais para evitar um dano para a sua saúde, porque o jejum serve para dar uma fome, mas não um prejuízo para a saúde. Isso não é o espírito do jejum. Os ninivitas jejuaram. E é interessante ver como o livro de Jonas conta a reação dos ninivitas à pregação de Jonas, dizendo que Nínive seria destruída num prazo de 40 dias. Vejamos aqui Jonas, capítulo 3. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um dia de penitência, vestindo-se todos de saco, do maior até o menor. O fato chegou ao conhecimento do rei. Ele se levantou do trono, tirou o manto, vestiu um pano de saco e sentou-se na cinza. Mandou também publicar e proclamar aos ninivitas este decreto do rei e de seus ministros: as pessoas, os animais, o gado, as ovelhas não poderão provar nada, ficando sem pastar e sem beber água. Pessoas e animais deverão se vestir de saco, clamando a Deus com força. Prestem atenção para o que vem agora. Cada um deverá voltar atrás de seus caminhos perversos e deixar de praticar todo tipo de opressão. Não basta jejuar, é preciso converter-se das más obras. Quem sabe, assim, Deus volta atrás, tem compaixão, revoga o ardor da sua ira e nós escapamos de ser destruídos. Deus viu o que eles fizeram e como voltaram atrás de seus caminhos perversos, compadecido, desistiu do mal que tinha ameaçado, nada fez. Assim, a sorte favorável de Nínive não foi o resultado mágico de um jejum, porque Jesus reclamou severamente contra os fariseus que jejuavam para serem vistos pelos homens. Jejum puro e simplesmente é só a matéria do ato humano. Falta a intenção. Você jejua para quê? Para mortificar-se, para glorificar a Deus, para sobrar alimento para você doar para os pobres, ou de jejua só para sua autoexibição e autocomplacência? Neste caso, o jejum não vale. O jejum vale se ele é acompanhado da conversão. Você quer deixar o seu mau caminho. Em época eleitoral, é muito comum falarmos da corrupção dos políticos. E, de fato, ela existe, não há dúvida. Mas se você quer que o Brasil seja salvo do que está para acontecer, no dia 30 de novembro, você tem que converter a si mesmo. E nenhum de nós diga, eu não preciso de conversão. Nenhum de nós queira se alistar naquela sociedade dos 99 justos que não precisam de conversão. Coitados deles. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Se, porém, confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar. E o sangue de seu Filho nos purifica de todo pecado. Estou citando de memória a primeira carta de São João. Todos nós temos pecado. E quando pecamos, enfraquecemos a igreja inteira, inclusive a igreja no Brasil. E quando nos desviamos dos nossos pecados e praticamos a virtude, é a igreja inteira que se converte, é a igreja inteira que se eleva, que se santifica, inclusive a igreja no Brasil. Então, o caminho para nós evitarmos a catástrofe que se avizinha
É o caminho da conversão. Você costuma ir à missa? Meus parabéns. Costuma ir à missa aos domingos? Que tal você ir também no meio da semana? Você costuma confessar-se uma vez por mês? Que tal confessar-se semanalmente agora? Você costuma fazer as pazes com seus amigos? Ou você ainda se lembra que há algum com o qual você não se reconciliou? Que tal nós agora nos reconciliarmos com todos, para procurarmos de agir de tal maneira que não haja em nós motivo para que Deus nos faça suportar um castigo tão grande? E não pensemos que é pouca coisa você se converter. Um país tão grande, com milhões de habitantes, só eu me converter, que diferença faz? A diferença é muito, muito grande. Porque quando Sodoma estava para ser destruída por causa do pecado contra a natureza, o pecado de homossexualismo, daí vem o nome sodomia, Abraão intercedeu junto a Deus pela cidade. Começou falando sobre a injustiça que seria destruir a cidade se nela houvesse 50 justos. Como o Senhor de toda a terra não faria justiça e deixaria que os justos morressem junto com os pecadores? E o Senhor respondeu: se eu encontrar 50 justos, pouparei a cidade por causa dos 50. Abraão foi baixando: Senhor, talvez falte 5 para 50. Tu pouparias a cidade se houvesse nela 45 justos? Sim, se eu encontrar 45 justos, pouparei a cidade. Abraão foi baixando, e 40, e 30, e 20, e 10. Quando chegou a 10, o Senhor respondeu: Por causa dos 10, não a destruirei. Gênesis capítulo 18, versículo 32. Que meu Senhor não se irrite se falar só uma vez, e se houver apenas 10, ele respondeu: por causa dos 10, não a destruirei. Para o Brasil não ser destruído pelo comunismo, pela ideologia de gênero, pelo aborto, pela perseguição religiosa, pela destruição do poder dos pais de educar os seus filhos, para o Brasil não ser destruído por uma ruína tão grande, não é preciso muita gente, mas é preciso que haja pouca gente com santidade, não é com meia santidade, porque não existe isso. Não é com a santidade medíocre, santidade verdadeira, com o desejo real de conversão, de se aproximar de Deus, de se reconciliar com o próximo, de ser luz. Luz que todos podem olhar e ser iluminados, para que os homens, vendo as nossas boas obras, glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. São esses justos que Deus procura para nos livrar, para que o Brasil seja livre da maldição do aborto. Lembre-se de Esther, aquela rainha, na verdade ela era judia, foi elevada à realeza quando o rei Assuero, o rei dos persas, repudiou a sua esposa Vasti e quis eleger alguma para ocupar o seu lugar. Foi eleita ela sem querer, mas foi. Um adversário do povo judeu resolveu, com o beneplácito do rei Assuero, destruir todo aquele povo. A rainha serviu de intermediária, de intercessora entre o povo e o rei, mas ela não sabia se o rei iria recebê-la bem, porque ninguém poderia se aproximar do rei sem ser chamado, senão era réu de morte, a menos que o rei bondosamente estendesse seu cetro de ferro. A rainha precisava ir até o rei de modo a cativar o seu coração. Ela não foi assim à toa. Ela jejuou juntamente com as suas servas
e mandou que o seu tio Mardoqueu jejuasse juntamente com os outros judeus. No momento oportuno, ela foi até onde o rei estava. O rei não se encolerizou por ela ir sem ser chamada, estendeu o cetro de ferro e ela tocou na ponta dele. E aí então ele disse: "O que queres, rainha Esther? Eu te daria mesmo que fosse a metade do meu reino." Aí ela pediu a salvação do povo dela e a salvação da sua própria vida. Nós temos que fazer como ela. Temos que fazer um jejum de súplica ardente, confiante, perseverante, pedindo a Deus. O jejum não é tão difícil como parece, não. A não ser que você pense que o jejum seja a abstinência completa de comida e bebida. Se for assim, ele é algo dificílimo e praticamente mortal. Não dá para suportar. Mas se o jejum for uma diminuição da sua comida, uma renúncia ao supérfluo para você poder saborear gostos maiores, gostos das coisas eternas, provar e ver de quanto o Senhor é bom, o jejum passa a ser uma coisa até, desculpem o que eu vou dizer, o jejum passa a ser até saboroso. Ele admite você saborear outras coisas que você nunca saboreou, porque seu paladar estava cheio de guloseimas, de açúcares, Agora você pode saborear o próprio Deus. Você pode degustar as coisas de Deus. Pode colocar os seus corações ao alto, onde estão as verdadeiras alegrias. E assim, com essa intimidade que você tem com Deus, você passa a querer aquilo que Deus quer, a não querer aquilo que Deus não quer e a confiar que Deus vai prover. Isso te dá uma confiança. O jejum é maravilhoso, se nós soubermos fazer corretamente. Mas Deus aceita o jejum quando nós nos convertermos dos nossos maus caminhos. E ninguém diga eu não tenho mau caminho. Porque todos nós, por mais que queiramos fazer o bem, sempre nos desviamos, ainda que seja momentaneamente, levemente, pelo pecado venial. E vamos ter que lutar contra ele a vida inteira. E alguns pecados são difíceis de ser percebidos, difíceis. Quando nós nos deparamos com os grandes santos, por exemplo, com São Bento e Santa Escolástica, que ficaram a noite inteira, eles eram irmãos, conversando sobre as coisas da eternidade. O que há para conversar sobre a eternidade? Se nós ficássemos a noite inteira conversando, conversaríamos sobre o quê? Essas conversas longas facilmente degeneram em conversas sobre futebol, sobre o tempo, sobre os acontecimentos, sobre a política. Dificilmente alguém conseguiria ficar conversando a noite inteira sobre Deus, sobre a sua glória, sobre o seu amor, sobre a salvação das almas, sobre a santificação das pessoas. Nós não temos esse assunto. Porque a nossa alma está vazia, ela é muito rasteira. E como a boca fala aquilo de que o coração está cheio, facilmente falamos frivolidades, coisas fúteis. E passar das coisas fúteis para as coisas pecaminosas é só um passo. Fala coisas frívolas, daqui a pouco você fala mal de alguém, sem nem perceber. Pensar é só um comentário, mas é um comentário que você poderia ter evitado, é uma maledicência, e vai por aí. É assim que você vai preenchendo o tempo com a boca que Deus lhe deu para louvar a Ele e para socorrer o próximo, e para admoestar o próximo. Pecados com a língua são tão comuns, gente, mas tão comuns. Quando é que nós vamos aprender a grandeza do silêncio para podermos, mais uma vez, saborear Deus que fala enquanto nós calamos? Pecados de ressentimento no coração. Às vezes você nem percebe, mas tem alguém no seu coração que você não ama como deveria amar. Não perdoou como deveria ter perdoado, ou não quis pedir perdão. Tem alguma coisa entre você e essa pessoa.
E isso está impedindo a sua intimidade com Deus. Está impedindo também que desça copiosamente uma chuva de bênção sobre você, sobre a sua família, sobre a sua pátria. É hora de fazer uma conversão interior e exterior também, se for o caso. Quem sabe você agora que está fazendo o jejum percebeu quanto você comia sem necessidade. E como você procurava sempre as coisas mais finas, procurando as coisas que mais satisfizessem o seu próprio paladar. Quando você deixar o jejum, que tal você mudar o seu hábito alimentar? Você vai comer coisas nutritivas, mas não necessariamente as mais saborosas ou as mais caras, as mais rebuscadas. Não, gente. Coisas gostosas nós temos entre as frutas, que são maravilhosamente boas. Nós temos as verduras, que nós não sabemos apreciar tão bem assim. Deus encheu a natureza de coisas maravilhosas com as quais nós podemos nos nutrir bem. Nós temos que fazer do jejum uma ocasião de nós, abstendo-nos do supérfluo, nos enchermos de Deus, que é a única coisa necessária. Maria escolheu a melhor parte, disse Jesus, que não lhe será tirada. A melhor parte escolhida por Maria, irmã de Marta, foi estar aos pés de Jesus e escutá-lo. Ora, vocês percebem que essa luta é espiritual? Vocês percebem que certa espécie de demônios, diz Jesus no Evangelho de São Marcos, não se expulsa a não ser com oração e jejum? Marcos 9, 29. Vamos perceber que o perigo não é apenas imaginário, mas é real, e não é para daqui a muito tempo, mas é iminente. Como assim? Quando Lula entrou pela primeira vez no Brasil, na presidência, em 2002, foi um frenesi, né? uma exaltação. Nossa, um presidente de origem popular ocupando a presidência da República, que coisa linda! Naquele momento, embora Lula fosse comunista e pertencesse a um partido comunista, e não tivesse mudado nada desde lá até agora, ele não podia fazer tudo o que queria, porque ele tinha no Supremo Tribunal Federal não um aliado, mas um adversário. Foi difícil para o PT domesticar o Supremo. Passou muito tempo, passaram-se muitos anos para que o PT, leia-se Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, nomeassem ministros do Supremo à sua imagem e semelhança. Demorou, mas eles fizeram. Quando houve o impeachment de Dilma, o Temer, em vez de nomear um ministro excelente, nomeou o Alexandre de Moraes, que está dando mostras de ser, para o nosso país, uma espécie de déspota, que manda, desmanda de qualquer maneira, e os outros acompanham-no no despotismo. Atualmente nós temos como presidente, não vou falar presidenta não, da Suprema Corte, Rosa Weber, que é uma pública defensora do aborto. Ela, quando houve aquele habeas corpus em favor de uma quadrilha de aborteiros em Duque de Caxias, acompanhou o voto de Luiz Roberto Barroso, dizendo que não só não havia necessidade de se manter os réus presos por causa de endereço fixo, de serem primários, bons antecedentes, mas, sobretudo, porque não havia indícios de que houvesse crime. Ela acompanhou a tese do Luiz Roberto Barroso de que, interpretando o Código Penal de acordo com a nossa Constituição, não seria crime um aborto praticado nas 12 primeiras semanas. Esta mulher está ocupando a Suprema Corte agora.
Se o Lula for eleito, ele terá a seu lado os seus correligionários de sempre, incluindo aí todos os meios de comunicação social, e terá a seu lado também o Supremo Tribunal Federal. Será um despotismo, uma tirania como o Brasil nunca viu. Nunca viu uma coisa dessas. Quando a gente está injustiçado, a quem a gente recorre? À justiça, ao Poder Judiciário. Não podemos mais recorrer ao Poder Judiciário, porque a Suprema Corte toda está voltada para os interesses da esquerda, invariavelmente e totalmente. E ela não tem mais nenhum senso de justiça ou de equidade. Não. O que vale é a vontade do juiz de fazer o que ele quer, não de seguir uma lei. Ele interpreta subjetivamente uma lei de acordo com a Constituição, segundo a maneira que ele quer interpretar. Ele não apenas julga entre duas partes que são equidistantes a ele. Ele toma parte. Ele próprio é juiz e ele também é parte. Ele julga em causa própria. As coisas são seríssimas. O Poder Judiciário no Brasil, me refiro principalmente à Suprema Corte, ela fez do Brasil uma nação de oprimidos. Nós não temos a quem recorrer se dependermos da Suprema Corte. E se o Lula entrar, ele não só vai ter a proteção da Suprema Corte para ele, mas para as causas dele. Quais são as causas do Lula? São as mesmas do seu partido. Não estou inventando. Vocês podem ler nas resoluções do 6º Congresso Nacional do PT. Descriminalização do aborto e regulamentação de sua prática na rede pública de saúde. Está escrito assim com todas as letras. Descriminalização progressiva do consumo de drogas. Drogas, a grande bandeira de Joe Biden, também a bandeira de Lula e do PT. Constitucionalização das uniões homoafetivas como entidade familiar plena. O objetivo do PT, como de todos os governos de esquerda hoje, que estão subindo ao poder no Chile, na Argentina, na Colômbia, na Venezuela, é fazer uma nova Constituição para pôr abaixo a antiga e fazer algo de novo. Novo! Novo! O que vai ser novo, gente? Dentro da Constituição já vai haver a família constituída não apenas por um homem e uma mulher unidos em matrimônio, mas por qualquer coisa. Qualquer agrupamento de 2 homens, 2 mulheres, não sei se ele quer também colocar 2 animais, não sei. Ou então uma pessoa e um animal com direito a adotar filhos ou filhotes, não sei. Mas pelo menos as pessoas do mesmo sexo, ele deseja fazer isso. Colocar isso em nossa Carta Magna, porque a decisão do Supremo de reconhecer tais uniões como se fossem equivalentes à união estável, ela é uma decisão teratológica, absurda, e não está na Constituição. O PT quer colocar isso no texto constitucional. Gente, eu estou sendo claro? Eu não estou lendo coisas absurdas, não. Eu consultei, li e estou dando para vocês. Como é que alguns de nós, com esses dados, pode ter algum motivo para votar no PT ou em alguém do PT? Por mais que você tenha alguma coisa contra o candidato adversário, Jair Bolsonaro, por mais que ache que ele é feio, por mais que ache que ele fale coisas despropositadas, por mais que ache que ele tem palavras ou maneiras de falar que são inadequadas, por mais que você ache que ele não é o candidato dos seus sonhos, não temos escolha. Não temos escolha, gente. Não, Deus não nos deu, no momento presente, uma escolha outra a fazer. Não vá, por favor, cometer a infantil ideia de votar nulo.
Porque se você vota nulo, você vai engrossar a quantidade daqueles votos com os quais Lula poderia ter sido derrotado e não foi. Não vá cometer a infantilidade de votar em branco, pelo mesmo motivo. E não vá cometer o crime, isso é um crime, de você ficar em casa e não votar, de dar uma justificativa pela sua omissão. Se você pode votar, mesmo viajando, mesmo com sacrifício, mas pode, vá lá e vota. Não se deixe levar por aquele argumento. Não, padre, isso aí já está tudo como carta marcada. As urnas estão fraudadas. Votar e não votar, tanto faz. Nós já perdemos isso aí. Esse pensamento não é de Deus. Deus conta os votos. Ainda que as urnas sejam fraudadas, e não sabemos em quantas são, nem qual é a extensão da fraude, ainda que haja fraude, Deus conta os votos com justiça. Os votos verdadeiros, Deus sabe quais são. Se você votar, mesmo que as urnas sejam fraudulentas, Deus vai olhar para quantos brasileiros votaram contra o comunismo, contra o aborto, e isso servirá de uma razão a mais para implorar a Deus misericórdia para o Brasil. Mas se nós ficarmos em casa, de braços cruzados, a pretexto de que não vale a pena lutar, porque já estamos derrotados, como é que vamos poder pedir misericórdia a Deus? Qual é o preguiçoso que tem direito de ser contemplado pela misericórdia divina? Nós temos que votar bem. Vote mesmo que você seja dispensado do voto pela sua idade pouca ou idade excessiva, mesmo que você seja dispensado porque está votando em outro lugar, que está morando em outro lugar diferente do seu domicílio eleitoral, vote, chame os outros para votar, mas vote coerentemente. Nada de votar nulo, nada de votar em branco. Vote contra o comunismo. Dom Manuel Pestana, nosso antigo bispo, fundador do Provida, dizia isso com muita clareza. Quando você tem alguém ruim e alguém muito ruim, vote no ruim. Pode parecer, às vezes, repugnante votar naquela pessoa, mas é a única maneira que você tem de evitar que o muito ruim ganhe. Mesmo que Bolsonaro fosse repugnante, isso não seria motivo para você não votar nele, no estado de emergência em que nós estamos. Conhecem este jovem aqui? Conhecem? Philip O'Reilly? Não? Não conhecem? Espero que ele seja vivo, porque a idade dele já é bastante avançada. Ele mora em Nova York. Ele é um grande pró-vida norte-americano que fundou os pequenos infantes, os ajudantes dos preciosos infantes de Deus. Não sei como se traduz isso. Os ajudantes, os auxiliares das preciosas crianças de Deus, ou dos preciosos filhos de Deus, não sei. Ou bebês de Deus. Alguém que sabe inglês pode me ajudar melhor a traduzir isso. Mas é o grupo pró-vida que ele lidera nos Estados Unidos. Durante 30 anos, Monsignor Riley, aqui está a fotinho dele para quem quiser ver, durante 30 anos, Monsignor Riley lutou para parar a maré de morte por todos os meios possíveis. Bloqueou o acesso às clínicas de aborto, aquela operação resgate. Organizou conferências, tomou parte em manifestações de rua, recusou-se a pagar impostos como meio de protesto. No entanto, todos os esforços para levantar a consciência geral sobre o problema pareciam inúteis. Ano após ano, a taxa de abortos aumentava continuamente. Após 20 anos de luta infrutífera, o resignado padre Riley sentou-se diante do Santíssimo Sacramento e disse a Deus: desisto. Não consigo fazer mais. Afinal, eu tentei de tudo.
Então ele ouviu uma resposta clara: por que não tentas rezar? Por que a oração não toma o primeiro lugar? Essas palavras tiveram um profundo impacto no padre Riley. Depois de meditar em todo o assunto, ele decidiu mudar totalmente de abordagem. Oração, jejum e atos de mortificação ocupariam o primeiro lugar. Ele começou a alugar espaço perto dos abortórios e fazer lá capelas nas quais equipes de 2 pessoas se revezariam a cada hora em perpétua adoração ao Santíssimo Sacramento. 48 pessoas para cada 24 horas. De pé, na entrada do abortório, estaria a próxima equipe de 2 pessoas. Uma rezaria o terço pela mudança de coração da mãe, enquanto outra tentaria conversar com aqueles que entravam no prédio. Quando iniciaram essa campanha pela vida apoiada pela oração, uma única criança salva era causa de grande alegria. Agora, apenas em Nova York, cerca de 5.000 mulheres escolhem a vida a cada ano. Como resultado, no decorrer de poucos anos, dezenas de abortórios foram fechados nos Estados Unidos. Padre Riley afirma ter perdido o número de crianças salvas em todo o país. Perdeu a conta. Mas isso aconteceu em 1989, depois de 20 anos de luta infrutífera. Eu pergunto, queridos irmãos, vamos esperar 20 anos para aprender que temos que fazer jejum e oração pelo Brasil? Para livrarmos da maldição do aborto? A gente aprende com os erros próprios e alheios. Vamos aprender com os erros do padre O'Reilly? Vamos aprender com o erro que ele cometeu de passar esse tempo todo dando prioridade às ações externas e não à oração, à mortificação e ao jejum? É o que precisamos fazer pelo nosso Brasil. Amamos nossas criancinhas ou queremos que elas sejam corrompidas nas escolas com a ideologia de gênero, sem saber se são homens, se são mulheres, se são homossexuais, transvestis, transgêneros ou transexuais? Amamos a nossa família ou queremos que os pais sejam impedidos de dar aos filhos a educação que querem, mas que eles sejam forçados a enviar suas crianças a campos de doutrinação chamados escolas públicas, ideologizadas? Amamos a nossa religião ou queremos que a igreja seja perseguida ideologicamente, que as imagens sejam quebradas, que os templos sejam profanados e que nós não sejamos impedidos de professar a nossa fé? E não estamos brincando com isso, não. Olhe para o Chile, olhe para a Nicarágua, olhe para a Venezuela. O que os venezuelanos estão fazendo aqui no Brasil? Turismo? Estão fugindo de uma perseguição violenta, de uma pobreza terrível. Queremos que o Brasil se torne assim também? Nós amamos os nossos jovens? Amamos as nossas casas de recuperação de dependentes químicos? Que tal nós agora elegermos um presidente comprometido em descriminalizar progressivamente o consumo de drogas? Ele não está sozinho. John Biden está lá, nos Estados Unidos, empregando todas as suas forças para tornar as drogas acessíveis a todos. Não só as drogas, como também o aborto, porque ele ficou muito triste quando a decisão Roe versus Wade foi revogada. E agora não se reconhece mais nos Estados Unidos um direito constitucional ao aborto. Cada estado pode legislar como quer, mas o presidente ficou triste, ele quer o aborto. Queremos isso para o Brasil também? Lula quer. Com todas as vezes ele falou, toda mulher deve ter o direito de abortar sem sentir vergonha. Para você, a criança por nascer é uma pessoa ou uma coisa? Ela é um número numa estatística ou é alguém que tem direitos e que não merece ser jogada no lixo como o resto hospitalar? Lula disse, temos muito que avançar.
avançar no aborto. Você quer ajudá-lo a avançar no aborto? Vote nele, Mas ao votar nele, por favor, rasgue a sua certidão de batismo, porque você não pode servir a dois senhores. Você quer a família fundada pelo matrimônio, um só homem e uma só mulher, com seus filhos? Ou você quer que a sociedade seja formada por uma massa disforme de pessoas em que você não saiba quem é homem, quem é mulher, quem são os filhos, e que você tenha, e que todos se tornem uma massa de manobra nas mãos dos ideólogos? Você quer isso para o Brasil? Gente, é uma questão de vida ou morte. É uma questão de salvação ou de perda. Estamos aí há algumas semanas, poucas, do segundo turno das eleições. Como diria São Paulo, desperta tu que dormes, levanta-te e Cristo te iluminará. Vamos deixar de estar deitando eternamente em berço esplêndido. Vamos levantar. É hora de acordar. A noite já passou e o dia se aproxima. Deixemos as obras das trevas e vistamos as armaduras da luz. Como de dia, andemos decentemente. Já pensaram em chamar as crianças para rezar? Criança não deve jejuar, não. Mas ela pode fazer uns sacrifícios bons. Ficar sem um docinho, sem uma balinha, rezar com vocês, chamar crianças para rezar pelo Brasil. Vamos rezar pelo Brasil, criancinhas. As mesmas crianças que os comunistas gostam de matar pelo aborto. Vamos rezar pelo Brasil. Você tem crianças em casa? Chame as criancinhas para rezar. Da boca das crianças, Deus quer ouvir a sua glória. O perfeito louvor é dado pelos lábios dos mais pequeninos, de crianças que a mãe amamenta, diz o Salmo 8º. Vamos chamar as criancinhas, vamos chamar os doentes. Pela situação de dor, eles são muito próximos de Deus. Vamos fazer uma corrente de oração e não preocupemos muito com a quantidade. 10 bastaria para salvar Sodoma. Não sei quantos bastariam para salvar o Brasil, mas você deve estar entre eles. Você que está me ouvindo, esteja entre aqueles que querem salvar o Brasil pela sua própria conversão e pela sua oração e pela sua mortificação. E isso é patriotismo, gente. É fácil falar mal dos outros, ainda que seja verdade o que nós falamos. É fácil colocar a nossa culpa no Supremo, no Lula, no PT. E nós? Nós não temos o governo que merecemos? E se temos, vamos pedir a Deus não o que merecemos, mas o que precisamos. Vamos pedir a Ele que nos trate não apenas com justiça, mas com misericórdia. E Ele quer usar de misericórdia conosco. Jesus Cristo disse à irmã Faustina, toda vez que quiserem me trazer alegria, me alegrar, fala ao mundo da minha misericórdia. Eu falo a vocês agora da misericórdia de nosso Senhor. Ele quer usar de misericórdia conosco, como usou de misericórdia com o Brasil em 64. Se não fosse naquela época os militares terem tomado o poder sem derramar sangue, uma revolução sui generis, no dia 31 de março, motivados pelas grandes marchas da família com Deus pela liberdade, nós teríamos o Brasil totalmente comunistizado. E seria uma segunda União Soviética aqui na América Latina, já tendo como isso Cuba. Imagine como, tendo entrado no Brasil como deveria entrar, ele ia se espalhar por todo o continente. Foi um milagre o Brasil ter sido salvo naquela época. Deus, eles a Deus. Mas faço, Deus junto a Ele. Vamos pedir a Nossa Senhora, é a nossa mãe, nossa rainha, nossa padroeira,
Rezar faz muito bem. Vamos pedir a ela que não deixe que o inimigo venha sentar-se no trono dela. Jamais. Que ela seja de fato a rainha do nosso Brasil, para sempre. E que o maligno não venha zombar de nós. Isso não. Vamos pedir a Nossa Senhora que ela, assim como soube vencer o dragão infernal no Apocalipse capítulo 12, o dragão não conseguiu devorar o filho dela, nem conseguiu vencê-la, porque ela foi para o deserto, onde foram dadas asas de águia, e onde ela foi alimentada pela vida divina. Vamos pedir que ela, Maria Santíssima, proteja a nós brasileiros, de tudo aquilo que o maligno nos quer fazer de mal. Eu acho que já falei o que devia falar. Vocês estão gostando do jejum? Eu estou. Para mim tem ajudado muito. Eu fiquei tão contente de saber que eu podia ainda ter 4 semanas para jejuar. 4 semanas é um tempo bom. Não são 40 dias, mas é uma mini quaresma. Quem sabe esse tempo Deus nos deu para nós entrarmos em nós mesmos e mudarmos. Sermos santos de verdade, não apenas de fachada. Santos não apenas de boas intenções, mas santos efetivos. Que tal? Vamos levar isso a sério, para que as pessoas, arrastadas pelo nosso exemplo, iluminadas pelo reflexo da luz que nós queremos irradiar de Deus, também elas se sintam encorajadas para esta nossa corrente, para essa nossa campanha, para essa nossa batalha, para essa nossa luta, para que o maligno não venha a tomar posse do nosso país. Acreditem, nosso maior inimigo não é a urna eletrônica, nem é o PT, não. São os espíritos malignos espalhados pelos ares e são os nossos próprios pecados. Vamos nos livrar deles. A nossa luta é espiritual. Bem, para nós não perdermos o costume, vamos fazer alguns pedidos. A oração e o jejum estão em primeiríssimo lugar. A conversão pessoal também. Mas se vocês, além disso, tiverem roupinhas de neném, fraldas, papel tamanho A4 para impressão do nosso boletim Aborto, Faça Alguma Coisa pela Vida, se vocês tiverem material de limpeza e higiene, gêneros alimentícios de toda parte, todos eles são muito bem-vindos para nós ajudarmos as nossas gestantes e os nossos bebês, certo? Então, vamos encerrar a nossa transmissão dando a bênção final, como de costume. Eu estou muito confiante, estou muito alegre por Deus nos ter dado esta prova. Assim Ele provou Abraão, assim Ele provou os grandes profetas, os patriarcas. Ele faz isso quando Ele nos quer dar coisas grandes, mas nós devemos não esmorecer até o fim. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da bem-aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, de São Luís Gonzaga, São Luís Maria Grande de Montfort, Santa Eugênia Beretta-Mola, Santa Teresa de Calcutá, São João Paulo II, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, todos os anjos e santos, abençoe-os, protejam e guardem com toda a bênção no céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto.